Em nosso trabalho, temos que lidar com o pecado quase tanto quanto nós lidamos com doenças, porque muitas vezes a doença é o resultado do pecado, não em um sentido direto, mas no senso de complexos e consciências de culpa e de medo que adentraram. Então, na verdade, no nosso trabalho de cura, lidamos com ambos, pecado e doença, e fazemos isso de maneira sábia, pela impersonalização do mal. Agora vou dar alguns pequenos exemplos para mostrar exatamente o que quero dizer. Provavelmente alguns de vocês estudaram formas do novo pensamento, que ensinam isto como algum estado mental errado que produziu a doença. Em outras palavras, talvez o ressentimento causou o reumatismo, ou o ódio ou ciúme causou o câncer, e assim por diante. Claro que nada disso é verdade, como você terá a prova em sua experiência no caminho infinito. Mas há ensinamentos que ainda prolongam essas coisas e, infelizmente, a medicina adotou alguma dessas formas mais antigas da metafísica que já haviam descartado. Esse ensino particular começou com o Sr. Kimball. Ele foi o primeiro homem que ensinou que os problemas renais eram do ciúme e inveja. O câncer veio do ódio e ciúme. O reumatismo veio do ressentimento e assim por diante. Então, em seu primeiro ministério, a senhora Ed ensinou o mesmo e passou uma lista de causas mentais específicas para doenças físicas específicas. Alguns anos depois, a senhora Ed descobriu que isso era um erro e que não havia tal lei e não havia como curar tais coisas absurdas, estas crenças. Então, ela escreveu a todos os seus alunos pedindo que esta lista fosse devolvida e acho que a maioria deles eram alunos. Um homem, no entanto, decidiu que nunca se separaria dessa lista e a incluiu em seu livro. Era Edward Kimball. Então, esse ensino na ciência cristã tem sido perpetuado através da chamada Escola Kimball. Aqueles que estudaram com Kimball ou que seguiram ou acreditaram nele. Agora, quando o movimento do novo pensamento começou, eles tinham essas mesmas listas do Sr. Kimball. Então, eles ensinaram a mesma coisa e, infelizmente, ainda existem alguns dos movimentos metafísicos que funcionam através destas listas. É desnecessário dizer que eles não são tão conhecidos por muitos trabalhos de cura. Mas eles persistem em acreditar que devem ser verdadeiras, porque transmitiram por um longo tempo e continuam a usá-las. Agora, uma das grandes tragédias é quando estava a medicina psicossomática começando, alguém encontrou uma destas listas da senhora Ed e se tornou o ponto fundamental desta medicina psicossomática. Por essa razão, a mesma continua dizendo com sinceridade que depois de 40 anos ainda não curamos ninguém, mas estamos no caminho certo. Bem, me deixe assegurar-lhe isso no início do seu ministério. Se tivesse conhecido a senhora Ed, uma mulher gentil, doce e adorável, que teve câncer, você saberia que nunca houve ódio, inveja ou ciúme suficiente para produzir uma doença tão horrível nela. Se você já tiver conhecido uma quantidade de homens e mulheres maravilhosos e adoráveis e todos estão paralisados com artrite e reumatismo, saberá que não há pecado suficiente concentrado em seu pensamento para produzir esse horror da incapacitação da artrite e assim por diante. Nunca. Se você quiser ter sucesso com o caminho infinito, nunca acredite que existe uma causa mental específica para uma doença mental específica. Impersonalize e saiba disso. Você não tem um paciente que tenha pensamento maligno. Todo pensamento maligno é uma parte do que Paulo chamou de mente carnal. Essa não é sua mente ou a minha. Mesmo quando um pouco da mente carnal tenta, através de nós,
nos bombear. Não é a sua mente ou minha mente. Sua mente é a mente que foi de Cristo Jesus. A mente carnal, que mais tarde a senhora Ed chamou de mente mortal, que no meu trabalho eu geralmente uso o termo a mente de carne ou a mente dos seres humanos, isso é o que incorpora o pecado, a doença e a morte. Mas não é uma mente e não tem lei, e isso não tem efeito. E se você anular esse efeito, está morto. A primeira coisa que o seu paciente dirá é: eu não me sinto tão ressentido, minha natureza e minha saúde estão mudando. Nunca coloque um traço ou qualidade discordante em seu paciente ou aluno, nunca leve em consideração. Você dará falso testemunho contra seu próximo, a quem você deve amar como o seu eu. O seu próximo é Deus manifesto, o Filho de Deus, descendente de Deus, a mente pura, a vida, a alma e o Espírito de Deus. Este é o seu paciente, este é o seu aluno, este é o seu próximo, o verdadeiro ser. Nunca reconheça nenhum pecado, ou você estará dando falso testemunho contra o seu próximo. Então, uma vez que você é capaz de fazer isto, poderá dizer ao ódio, inveja, ciúmes, malícia, ganância, luxúria, animalidade e todas estas coisas negativas. Poderá reproduzi-las em uma só palavra: mente carnal, e nada mais. Nenhuma via, nenhum canal poderá operar, nenhuma pessoa infringirá consigo mesmo. A mente carnal não tem lei para sustentá-la. Você entende que Deus é lei? Você entende que Deus é infinito? Então, entende que a lei de Deus é infinita? Portanto, a mente carnal não pode ter uma lei. A mente mortal não pode ter uma lei. A mente da carne não pode ter uma lei. É chamado de inimizade com Deus. É inimizade contra Deus no sentido de que é uma mentira contra Deus. Da mesma forma que eu digo que há uma mentira contra você se alguém disser que é invejoso, ganancioso, ou detestável, malicioso, ou presunçoso, ou tinhoso, pois você é o templo de Deus vivo. Saiba você ou não, você é o templo do Deus vivo. Porém, não é seu corpo que é o templo do Deus vivo, mas ter essa mente. Acorde, desperte, ó tu que dormes. Deixe Cristo informá-lo que você tem essa mente que também estava em Cristo Jesus. Você é o templo de Deus. Você é a manifestação de Deus de seu próprio ser. Você é tão imortal quanto Deus. Quem foi o homem que pensou que não seria igual ou equivalente a Deus? Quem é este homem que pensou que não era igual a Deus? Um rabino hebreu no templo. Tão logo pensou isto, o crucificaram, pois eles achavam que era inconcebível tornar-se igual a Deus. Tão igual a Deus? Os filhos de Deus tendo todas as qualidades de Deus? Então, a menos que você tenha o único eu, você não pode curar. Se você tiver a mente dual, não pode curar. Se você realmente acredita que tem um paciente com pensamentos negativos, eles vão se traduzir em condições negativas e erradas, e você não está pronto para curar espiritualmente. Você só está pronto para curar espiritualmente se você mesmo tiver a mente que também estava em Cristo Jesus. É essa mente que disse à mulher adúltera: nem eu te condeno. Essa mente que disse ao homem na cruz: vou levá-lo comigo esta noite ao paraíso. Não tente curar com a mente carnal. Você não terá sucesso. A mente carnal é uma mente dividida contra si mesma. É uma crença no bem e no mal. É por isto que se julga pela aparência dizendo: aqui é um professor verdadeiro, ele deve ser bom. Ou olha para a rua e vê um apostador e diz: ele é um apostador, ele deve ser mau. Bem,
Talvez a mãe ou a esposa do homem não pensem assim, pensem ao contrário. Lembrem-se disso. Você não pode curar se tiver uma mente dual com dúvidas. Você não pode curar se você continua tolerando essa mente carnal que permite você ver o bem e o mal.